A grande tribulação será marcada por angústia e sofrimento como nunca antes visto. Jesus falou sobre isso em seu discurso escatológico em Mateus capítulo 24, versículos 21 e 22. E nesse vídeo eu vou falar sobre a sexta taça da ira de Deus, que contém a sexta praga, que atingirá o grande rio Eufrates. O texto está em Apocalipse capítulo 16, a partir do versículo 12. Então vamos ler. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Esse é o versículo 12. Bem, nós vemos que o objetivo de Deus ao fazer com que o rio Eufrates venha secar-se é permitir a passagem dos reis dos exércitos do Oriente. Mais à frente, entenderemos qual é o objetivo e a batalha para a qual eles estarão se dirigindo. Bem, desde Gênesis, o rio Eufrates representa limites, e tudo o que se refere a limites simboliza uma barreira. No Jardim do Éden, o rio Eufrates estava ali como um dos limites de Deus, Gênesis 2,14. Também vemos que quando Deus entregou a terra de Canaã aos israelitas, o rio Eufrates servia como uma barreira natural contra os povos da Assíria, para impedir a invasão ao território do povo da aliança. Está em Gênesis 15, 18. E assim o rio Eufrates simboliza uma barreira, e Deus fará com que essa barreira seja removida. Então o texto continua. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Apocalipse 16, 13. Aqui, então, está descrita a trindade satânica, que governará a terra nesse período da grande tribulação. Eles libertarão palavras que se manifestarão como espíritos, pois espíritos são leis vivas que obedecem a uma ordem. O texto também descreve as características desses espíritos, dizendo que são semelhantes às rãs, o que representa espíritos de brutalidade e engano. Esses espíritos convencerão os reis da terra a se reunirem para essa batalha, juntamente com o anticristo, o falso profeta e o dragão. O texto continua assim: porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, 14. Bem, essa batalha já foi determinada pelo Senhor. O versículo 16 nos diz assim: e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então já entendemos o que isso significa. Armagedon está localizado no Vale do Megido, uma área onde desde os tempos antigos muitas batalhas contra os inimigos de Deus foram travadas. Esse local tem um significado espiritual profundo, porque é onde o Senhor já entregou no passado e vai entregar no futuro a vitória ao seu povo. E os exércitos do mundo vão se dirigir para o Armagedon para lutar contra quem? Contra o Cordeiro. A Batalha do Armagedon é o clímax da grande tribulação. Eles se reunirão para lutar contra aquele que vem cavalgando, que é Jesus Cristo. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19, 11. Cristo então vem para estabelecer o seu reino aqui na terra, mas ele também vem com um outro propósito: salvar os israelitas fiéis que não se curvaram ao anticristo durante a grande tribulação. Esses judeus perceberão que o anticristo é um falso Messias e fugirão para o deserto. Contudo, se verão encurralados, pois o anticristo dominará o mundo. Nesse momento, clamarão ao Senhor, que virá das mais altas nuvens. Zacarias profetizou esse evento. Ele disse assim: e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias 12, versículo 10.
Os israelitas entenderão durante esse período da grande tribulação que Jesus, a quem eles transpassaram, é o Messias, é o Senhor. Jesus virá para defendê-los e ele não vai vir empunhando uma espada, mas a espada sairá de sua boca, que vai destruir todos os exércitos do anticristo, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é aquele que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso, conforme Apocalipse 19:15 nos diz. Bem, essa batalha já foi determinada desde a fundação do mundo, para que a vitória seja entregue ao povo de Deus e para que o governo de Cristo seja estabelecido na terra. A sexta praga fala sobre o secamento do rio Eufrates, que terá o objetivo de permitir que os reis se dirijam à batalha contra o Cordeiro. Isso nos leva a uma reflexão. O secamento desse rio representa um juízo iminente, pois abrirá caminho para o exército inimigo pelejar contra o Senhor. E, diante disso, devemos observar nossos próprios caminhos. Será que estamos aguardando a volta de Cristo com fé e santidade? Ou estamos caminhando nas trevas, alheios ao plano divino para os últimos tempos? O Senhor voltará para estabelecer o seu reino aqui na terra, mas aqueles que farão parte desse reino serão apenas os que não foram marcados pela besta ou convencidos por ela. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem o poder segundo a morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 6. Esses são aqueles que foram arrebatados, que foram guardados da hora da tentação, porque não amaram as suas próprias vidas, mas fizeram a vontade do Senhor e não negaram o seu nome. Essas pessoas participarão do descanso de Deus, mas aqueles que guerrearem contra o Senhor se verão perdidos e desiludidos, pois a palavra já anunciou a derrota do exército do anticristo e de todos aqueles que pelejarem com ele. Que você possa ter aprendido um pouco sobre a sexta taça da ira de Deus. A ira de Deus virá sobre todos os que rejeitarem o seu Filho amado e a salvação que ele veio oferecer.